Olá, meu querido amigo advogado, seja bem-vindo ao curso do Zero ao Cliente na Incorporação Imobiliária. Eu sou Jorge Soares, sou advogado, sou também incorporador e atuo na prática com a incorporação imobiliária. Tenho uma empresa incorporadora que faz empreendimentos imobiliários para venda ainda na planta. E eu quero já começar te dando algumas razões para que você entenda, compreenda por que o papel do advogado é fundamental na incorporação imobiliária, o que é a própria incorporação imobiliária e se faz sentido para você fazer parte desse mundo assessorando empresas, construtoras, incorporadoras que vendem imóveis em todo o Brasil. A gente anda pela cidade, anda por todo lugar e a gente observa que o número de construções cresceu significativamente, seja em uma única casa, casa isolada, unifamiliar, como nós chamamos, ou multiresidencial, multifamiliar. Então, o número de construção, o número também de investimentos, investidores, cresceu muito nesse mercado. Existem pessoas migrando para a área da incorporação imobiliária, seja para compra de imóveis, seja para construção de novos empreendimentos, como eu fiz essa migração também, abri uma empresa incorporadora, porque eu percebi que, de fato, é uma área muito rentável, uma área que o lucro ela vem de forma antecipada, e aqui eu não estou falando ainda do advogado, e aí já te trago a primeira razão para você atuar nessa área. Os seus honorários, eles são pagos antecipadamente. Por quê? Porque o construtor incorporador, ele já compreende, ele já sabe que o advogado é peça fundamental para que ele atue na área da incorporação imobiliária, para que ele venda os seus imóveis ainda na planta. Para que ele possa vender os seus imóveis ainda na planta, ele precisa passar pelo registro da incorporação imobiliária. E é você, advogado, que vai auxiliá-lo a fazer esse registro da própria incorporação, fazendo todo o amparato que ele precisa, juntando todo o amparato que ele precisa para autorizá-lo a vender os seus imóveis na planta. E a maior expectativa do construtor e do próprio incorporador é que os seus imóveis eles sejam vendidos ainda na planta, no primeiro lançamento, ou às vezes até no pré-lançamento, para que ele já possa obter o seu próprio lucro e também o recurso necessário para fazer a própria construção, sem necessidade de investimento bancário, de busca de crédito bancário ou de outros investidores. Alguns incorporadores optam por ter investidores ou optam também por ter financiamento bancário, mas depende de cada um, depende de cada segmento, ou depende também do tipo de incorporação, porque existem, no mínimo, dois tipos de incorporação imobiliária que você vai aprender também aqui no curso. Então, a primeira razão que eu quero te trazer é essa, como eu disse, os seus honorários são pagos antecipadamente. Por quê? Porque os seus honorários já fazem parte dos custos iniciais que o construtor incorporador precisa ter para que seja registrado a sua incorporação e ele possa vender os seus imóveis na planta. Ele estará autorizado a vender esses imóveis na planta. Sem esse registro da incorporação imobiliária, no cartório de registro de imóveis, onde está registrado o próprio imóvel, ele não está autorizado a vender. Ele estaria cometendo uma irregularidade se porventura vender esses imóveis sem o registro da própria incorporação. E o segundo ponto, muito relevante e que fez sentido para mim quando eu iniciei, é alavancagem patrimonial. Ou seja, eu consegui construir um patrimônio através da incorporação imobiliária, ainda assessorando construtoras incorporadoras, porque muitos dos meus honorários foram pagos com imóveis, imóveis ainda na planta, e esses imóveis sofreram uma valorização, porque o próprio imóvel ele já sofre uma valorização natural do próprio mercado, mas o imóvel na planta, até o lançamento, ele sofre uma valorização, do lançamento até a entrega do próprio empreendimento, ele sofre uma outra valorização, ou seja, os meus honorários, aquilo que eu teria de receber firmado ali no início daquela parceria ou daquele contrato com o próprio construtor, do próprio incorporador, ele sofreu uma valorização de cerca de 30% a 40% no final, quando eu fui receber, né? E são duas opções: ou você recebe de forma antecipada, ou você deixa
a coisa crescer, render. Isso depende da necessidade de cada um. Então, depende da sua necessidade, advogado, depende da sua visão, depende daquilo que você quer construir, daquilo que você quer fazer na sua advocacia. Eu optei, obviamente, por fazer as duas coisas. Não vou mentir aqui para você. Hoje eu tenho clientes que pagam de forma antecipada para que eu ingresse no negócio, para que eu ajude ele, para que eu assessore ele e eu dê esse auxílio necessário para ele. Ele já precisa soltar alguma coisa, né? Já precisa trazer algum valor de honorário e também existe uma porcentagem ao final ou no próprio lançamento. E aqui é importante também para você, ó, às vezes você não precisa esperar a entrega do empreendimento, e a ideia aqui não é essa. A ideia é você já receber, depende do tipo de incorporador, já um valor de honorários iniciais, e até o próprio lançamento você já recebe esse valor com rendimento, você já recebe esse valor de forma maior do que o que você receberia naturalmente. E a outra razão que eu quero te trazer é que você é peça fundamental, você atua como parceiro, você deixa de ser um mero prestador de serviço qualquer, como outros profissionais estão aí atuando, nada contra, nada contra essas atuações, mas que de fato você tem muito trabalho, você tem muito o que fazer, te consome demais, você precisa ter uma estrutura muito relevante para você ter um número significativo de honorários, que é a própria usucapião, que é o distrato imobiliário, que é a regularização de imóveis. Então, essas áreas, esses nichos de atuação, melhor dizendo, são áreas rentáveis, são áreas boas, mas nada se compara à própria incorporação imobiliária. Porque pensa bem, os seus honorários, geralmente, dependendo do tipo de incorporação que você vai auxiliar, que você vai atuar, está acima dos 5 dígitos, acima dos 100 mil reais. Então, se você tem um incorporador, consegue um cliente incorporador e ele tem um lançamento que tem um VGV, valor global de vendas, acima de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, os seus honorários estão calculados com base nesse VGV, no valor global de vendas que ele pretende obter com aquela incorporação imobiliária. Então, os seus honorários são pagos de forma diferente, porque, pense bem, na usucapião você não faz usucapião de um imóvel muitas vezes de R$ 1 milhão, de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais. Eu, particularmente, nunca consegui alcançar esse tipo de cliente, nunca vi. Mas na incorporação imobiliária é muito comum. As incorporações imobiliárias, elas giram e iniciam basicamente acima de 5 milhões de reais, 2 milhões acontece, mais 10 milhões, 15 milhões. Por quê? Porque esses incorporadores, eles preferem atuar em casas ou empreendimentos de médio e alto padrão, porque dá o mesmo trabalho para ele do que fazer um prédio, uma casa, Minha Casa Minha Vida, particularmente, né? Então, além também de que você pode atuar e auxiliar, e vai ter muitos incorporadores que vai atuar nessa área, e nós não estamos desprezando aqui, tá? O contrário, eu estou te falando e estou te trazendo só um potencial de cliente que você precisa ter. E mesmo assim, o cliente que atua com Minha Casa Minha Vida, ele muitas vezes tem uma empresa sedimentada. Por quê? Porque ele sabe que ele não depende do cliente final para obter o seu lucro com a incorporação imobiliária. O seu lucro na incorporação imobiliária, daquele cliente que atua com Minha Casa Minha Vida, ele vem muitas vezes de financiamento bancário, como a Caixa, por exemplo, que é a pioneira nesse tipo de financiamento e é a que mais faz financiamento dessas categorias de imóveis de baixo padrão. Então, mesmo assim, mesmo esse tipo de cliente é o melhor cliente que você pode ter na área do direito imobiliário com a incorporação imobiliária. Então, aqui está algumas das razões que você deve levar em consideração para atuar nessa área. E aqui no curso do zero ao cliente, eu vou te trazer todas essas possibilidades, conhecimento técnico sobre a própria incorporação imobiliária, o que você deve fazer, o que você deve apresentar para o seu cliente, como conseguir os seus primeiros clientes. Vou te mostrar como eu consegui os meus primeiros clientes, seja construtor, seja incorporador, até mesmo loteador. Tem clientes que são loteadores, que fazem loteamentos. Então, me trouxe muito
muito honorários, muitos honorários, honorários de fato relevantes para o meu escritório, que fez muito sentido para mim. E vou te mostrar que é muito fácil você conseguir esses clientes. Não é difícil. Existem diversos clientes que estão buscando é, advogados especialistas na área, porque muitos advogados, mesmo que se dizem especialistas do próprio direito imobiliário, eles desconhecem, não sabem a fundo sobre a própria incorporação imobiliária. E vou te dizer mais, muitos construtores e incorporadores não conhecem, mesmo até engenheiros, profissionais de décadas, profissionais de anos, não conhecem a fundo a própria incorporação imobiliária, não sabe atuar na incorporação imobiliária, não sabe quais são os requisitos, os documentos necessários, como se faz para fazer o registro, para obter o registro da própria incorporação imobiliária, quais são os riscos, o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer, quais são as obrigações do próprio incorporador. Então, é você, advogado, que vai ter agora esse conhecimento específico, você vai ter agora as ferramentas necessárias para atuar nessa área e obter os melhores honorários do direito imobiliário. Então, te espero no curso, e o curso está excelente, está com conhecimento relevante para você atuar aí no seu escritório, e até mais, te espero lá.